O sistema digestório é também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos. E aí nós temos aqui o sistema digestório, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aí tem aqui, ó, cavidade oral, que é essa parte aqui, boca, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais, aqui, ó, embaixo da língua, né? Essas glândulas, inclusive, ela é, em muitos casos, utilizada como fonte de absorção de medicamentos. Temos o fígado, tá? Que ele não faz parte, ele é auxiliar do sistema digestivo. Vesícula biliar, tá aqui, ó, uma vesícula pequenininha. Duodeno, essa parte aqui, ó, do estômago. Aqui, isso tudo aqui é o estômago, tá vendo? Aqui, ó, o alimento vem pela boca, onde é triturado. A trituração já é o início, né, do processo digestivo. E aí ele vem, passa por aqui, ó, pela faringe, desce por esse tubo aqui, ó, esse tubo que é chamado esôfago, e desce para o estômago. Essa parte aqui, ó, que é tipo um C, é chamado de duodeno. Cólon transverso, que é essa parte aqui, ó, transverso porque tá, olha a direção dele, ó, tá atravessando de um lado para o outro. Colo ascendente, ó, essa parte é como se estivesse subindo, ascendente e descendente. Então, pelo próprio sentido, você já observa, né, pelo sentido da palavra. Intestino delgado, que é essa parte aqui, que ele fica aqui, dá mais de 1 metro, aproximadamente 1,5 metros, só por curiosidade, se fosse esticar esse intestino delgado. Temos aqui o seco, essa partezinha aqui, e o apêndice secal, né, essa parte aqui do apêndice. Então ele vem aqui, ó, subindo ânus, o reto, colo descendente, né, que aqui já é descendo, tá vendo? Ó? Colo ascendente subindo, colo descendente descendo. Jejuno, que é essa partezinha aqui. Pâncreas, que é responsável por fazer a parte do hormônio da insulina. O estômago e o esôfago, como nós falamos aqui. Então, esses aqui são os componentes do sistema digestivo, tá? Do corpo humano. Aí nós temos aqui componentes do sistema digestivo. O sistema digestório, ele se divide em duas partes. Uma delas é o tubo digestório, propriamente dito, antes conhecido como tubo digestivo. Ele se divide em 3 partes: alto, médio e baixo. A outra parte corresponde aos órgãos anexos. Veja no quadro abaixo os órgãos que compõem cada parte do sistema digestório. Digestório alto, aí já vai ser formado aqui, ó, pela faringe e esôfago. Digestório médio, esôfago, intestino delgado, duodeno, jejuno e ilíneo. Digestório baixo, intestino grosso, seco, colo ascendente, transverso, descendente e aqui também o reto, tá? Aí no material de vocês está tudo explicadinho. Então, os anexos: glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Ou seja, esses órgãos aqui, eles servem como acessórios, eles auxiliam o sistema digestório em todo o seu processo de digestão. A seguir estão apresentadas mais informações detalhadas sobre cada um dos componentes do sistema digestório. Tubo digestório, a gente vai ver aqui, tubo digestório. Nós temos, né, aqui, ó, palato mole é aqui nessa regiãozinha.
A língua, olha como a língua é grande, né? Enorme. Faringe, que fica aqui, ó, região da garganta. Epiglote, como se fosse uma válvulazinha. Quando você está bebendo água ou você está comendo, essa válvula ela abre. A laringe, cordas vocais. Olha aqui as cordas vocais aqui, ó, onde fica a laringe. Esôfago, que é aquele tubo, né, grandão que desce. A traqueia. Tem gente que acha que a traqueia fica aqui, ó, mas a traqueia fica aqui embaixo, tá? Então nós temos anexos do trato digestório alto. O tubo digestório alto é formado pela boca, faringe e esôfago. Conheça a seguir mais detalhes sobre esses órgãos. Aí nós temos aqui, ó, boca, arcada dental, que é toda essa arcada dental aqui, ó, superior, tá vendo? Nós temos aqui, ó, arcada dental inferior, né? Úvula, que é essa regiãozinha aqui, ó, tipo um carocinho, né? Faringe, língua, lábio superior, lábio inferior, amígdala, véu palatino, fica bem aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, e freio do lábio, que é essa partezinha aqui, ó, tá? Então temos aí todos os componentes da boca. O local onde inicia o sistema digestivo é a boca, né? Como eu falei, a boca é a porta de entrada dos alimentos no tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade forrada por muco, onde os alimentos são umidificados pela saliva produzida pelas glândulas salivares. Então ali é onde acontece o processo de mastigação, todo o preparo desse alimento. A saliva, ela vai umidificar esse alimento e preparar ele para que ele possa ser ingerido, tá? E aí ele, uma vez triturado e umedecido, vai facilitar esse processo de digestão. Na boca ocorre a mastigação, que ocorre ao primeiro momento do processo da digestão mecânica. Ela acontece com os dentes e a língua. Então, ó, digestão mecânica é quando você está mastigando ali, você está usando, está empregando os dentes e as línguas. Em segundo momento, entre a ação e atividade enzimática, tá, da petialina, que é a amilase salivar, Ela atua sobre o amido encontrado na batata, farinha de trigo, arroz, transformando em moléculas menores de maltose. Então ela, por meio dessas enzimas, que aí já é um processo químico e não mais mecânico, tá? As proteínas, ela vai ser digerida por um tipo de enzima. O carboidrato, a amilase, outro tipo que vai ser pelo amido, né? Outro tipo de enzima. E essas enzimas, elas vão transformar esses alimentos em moléculas pequenas para que possam ser absorvidos pela corrente sanguínea. Em segundo momento, entre ação e atividade enzimática, como já falei aqui, né? Olha que legal, né? Muito perfeito o nosso sistema. E aí nós temos as coanas, que é essa parte aqui, tonsila, faríngea, isso aqui, nasofaringe, tonsila palatina, que fica bem aqui na pontinha, orofaringe, tá? Laringofaringe, fica bem aqui nessa parte, tonsila lingual, aqui, ó, próxima língua, esôfago e faringe. E aqui nós já falamos, né? Palato mole, úvula. Então nós estamos aqui. É um órgão que faz a ligação entre o sistema digestório e o sistema respiratório, a faringe, tá? Então a faringe, qual é o papel dela? Fazer a ligação entre o sistema digestório e respiratório. Na verdade, vai fazer uma divisão. A faringe é um tubo muscular membroso que se comunica com a boca através do estímulo da garganta e na outra extremidade do esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento, depois de mastigado, percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório e o sistema respiratório.
No processo de deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurrada. O alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento para o esôfago. A penetração do alimento nas vias respiratórias é impedida pela ação da epiglote, que fecha o orifício de comunicação da laringe. Então a epiglote é ela que libera a passagem do alimento, da água, como se fosse uma válvula que ela abre e fecha. Ela pode liberar ou não. Esôfago. O que é o esôfago e qual a sua função? Tá? Nós temos aqui, ó, esôfago. Tá? Então, ó, o bolo alimentar, a área de concentração, ele vai descer pelo esôfago. Tá? Então ele entra aqui e vai descendo, ó, tá? Até chegar no estômago. O movimento peristáltico do esôfago é um movimento o que é movimento peristáltico? Na hora da alimentação, da ingestão desse alimento, o estômago ele faz movimentos, o sistema digestivo faz movimentos, e esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. O esôfago é um conduto de musculoso. Tá? É como se fosse um cano musculoso, né? Só para vocês entenderem melhor. Controlado pelo sistema nervoso autônomo e por meio de ondas de contrações conhecidas como peristaltismo ou movimentos peristálticos. O conduto musculoso vai espremendo os alimentos e levando-os em direção ao estômago. Tá? Muito perfeito essa máquina humana. Tubo digestório médio. O tubo digestório médio é formado pelo estômago e intestino delgado, duodeno, jejúnio e líneo. Conheça sobre cada um deles a seguir. Estômago. Então nós temos o estômago sadio e estômago com úlcera. Olha, a úlcera são esses buracos aqui, tá? E aí nós temos aqui o estômago sadio de um estômago com úlcera. O estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, sendo responsável pela digestão de proteínas. Tá? Digestão de proteínas. A entrada do órgão recebe o nome de cárdia, porque fica muito próxima ao coração, separada dele somente pelo diafragma. Então o diafragma ele é um músculo que ele vai estar auxiliando, tá? Vai estar auxiliando nesse processo de respiração. Na hora que a gente inspira, o diafragma vai estar auxiliando nesse processo. Ele possui uma pequena curvatura superior, é uma grande curvatura inferior. A parte mais dilatada recebe o nome de região fúndica, enquanto a parte final, uma região estreita, recebe o nome de pirolo. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico do estômago. Contudo, é somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Esse suco é uma solução aquosa, composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que protege de agressões do suco gástrico, uma vez que ele é bastante... Espera aí só um minutinho, só tirar essa corrosivo. Por isso, quando ocorre desequilíbrio e proteção, o resultado é uma inflamação da mucosa, chamada de gastrite ou surgimento de feridas. Então, essa gastrite, ela pode, não tratada, pode se evoluir para uma úlcera gástrica. A pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico e é regulada pela ação de um hormônio chamado de gastrina. Então, olha, veja que o nosso processo, ele começa na boca, trituração com os dentes, e depois essas enzimas, cada enzima vai ter um papel fundamental no processo da digestão química, no sentido de fazer esse processo de digestão. Tá? Por fim, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas
Nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o pirolo, que se abre e fecha, permitindo que as pequenas porções, o quimo, massa branca e espumosa, cheguem ao intestino delgado. Veja também as enzimas. Intestino delgado. Aí nós temos aqui, ó, fígado, isso aqui é o fígado, tá? Canal ou ducto hepático, canal do ducto hepático, estômago, vesícula bilar, ducto cístico, ducto bilar comum e duodeno. E aqui é o pâncreas, tá? Aqui é o pâncreas. Veja que máquina perfeita é o nosso corpo. Anexos que participam do processo digestivo do intestino. Quais são os órgãos? O intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizada entre o estômago e o intestino grosso e tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isto dá origem a moléculas pequenas e solúveis, a glicose, aminoácidos, glicerol e etc. O intestino delgado está dividido em 3 porções: o duodeno, o jejunum e o ilíneo, tá? São as porções do intestino. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado a receber o quimo, que vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante a mucosa duodenal. Logo em seguida, o quimo é banhado pela bile. A bile é secretada pelo fígado e armazenada na vesícula bilar, contendo bicarbonato de sódio e sais bilares, que emulsificam os lipídios, fragmentando suas gotas em milhares de microgotículas. Além disso, o quimo recebe também o suco pancreático, produzido no pâncreas, e ele contém enzimas, a água e grande quantidade de bicarbonato de sódio, pois dessa forma favorece a neutralização do quimo. Assim, em pouco tempo, a papa alimentar do duodeno vai se tornando alcalina e gerando condições necessárias para ocorrer a digestão intraintestinal. O jejunum e o ilíneo são considerados a parte do intestino delgado onde o trânsito do bolo alimentar é rápido, ficando a maior parte do tempo vazio durante o processo digestivo. Por fim, ao longo do intestino delgado, depois que todos os nutrientes foram absorvidos, sobra uma pasta grossa formada por detritos não assimilados e com bactérias. Esta pasta, já fermentada, segue para o intestino grosso, tá? Tubo digestivo baixo. O tubo digestivo baixo é formado pelo intestino grosso, que possui os seguintes componentes: o seco, colo, ascendente, transverso e descendente, sigmoide e o reto. Intestino grosso. O que seria esse intestino grosso? É tudo isso aqui, ó. Colo transverso, essa região aqui, ó. Colo ascendente, subindo, essa parte do colo aqui, ó. Colo descendente. Então, tudo isso aqui é chamado de intestino grosso, tá vendo? Mas esse intestino grosso, ele tem as partes dele, que é chamado, essa parte do intestino grosso, colo ascendente, essa parte aqui, colo transverso, colo descendente, que é essa parte aqui, curva sigmoide, que é essa aqui, o reto e o ânus. Então, a pasta, né, todos os nutrientes, quando são absorvidos, transformados em moléculas, forma-se uma pasta, né? E essa pasta vai ser eliminada por aqui, ó, pelo ânus. Vem para o reto e sai pelo ânus. Então, toda essa aqui, ó, todos esses componentes, colo descendente, curva sigmoide, reto, como nós falamos. Aí nós temos aqui, o intestino grosso mede cerca de 1,5 m. Tá? Então, se fosse esticar ele, é que ele não fica esticado, mas ele seria 1,5 m de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. É o local de absorção de água, tanto
a ingerida quanto das secreções digestivas, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos. Ele está dividido em 3 partes: o seco, o colo, que subdivide-se em ascendente, transverso, descendente e a curva sigmoide, o reto. No seco, a primeira porção do intestino grosso, os resíduos alimentares já constituindo o bolo fecal. Passam ao colo ascendente, depois ao transverso e em seguida ao descendente. Nessa porção, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto. O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com canal, anal e ânus, por onde são eliminados as fezes. Para facilitar a passagem do bolo fecal, as glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, a fim de lubrificar o bolo fecal, facilitando seu trânsito e sua eliminação. Note que as fibras vegetais não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passam por todo o tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa da massa fecal, sendo, portanto, importante incluir as fibras da alimentação para auxiliar na formação das fezes. Então a fibra é como se fosse uma vassourinha que vai limpando e reduzindo todas as impurezas, né? É muito importante fibra no processo digestivo. Então é isso aí, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá? E estudem.